Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Segunda. Raskolnikov não estava habituado à multidão e, como já foi dito, evitava qualquer companhia, sobretudo nos últimos tempos. Mas agora, de súbito veio-lhe a vontade de ficar mais perto do povo. Algo novo estaria acontecendo em seu âmago e, ao mesmo tempo, surgia-lhe uma sede de gente. Ele estava tão cansado, ao cabo de todo um mês dessa sua concentração aflitiva e excitação lúgubre, que queria passar ao menos um minutinho num mundo diferente, qualquer que fosse, para retomar fôlego. Por isso é que, não obstante toda a sujeira do ambiente, ele permanecia, com prazer, na bodega. O dono do estabelecimento encontrava-se num outro cômodo, mas vinha humilde à sala, descendo até lá pelos degraus, sendo que a princípio se avistavam suas elegantes botas alcatroadas, de cano vermelho e revirado. Ele usava uma podioca e um colete preto de cetim, horrivelmente sebento e sem gravata, e seu rosto parecia todo untado com óleo, tal qual um cadeador de ferro. Atrás do balcão estava um garoto de uns 14 anos, o outro garoto, mais novo ainda, servia o que pediam. Em cima do balcão, havia pepinos picados, torradas de pão preto e peixe cortado em pedacinhos, tudo isso tinha um cheiro muito ruim. O ar estava tão abafado que era praticamente insuportável ficar ali, e tudo se impregnara tanto de odores de vinho que parecia possível a gente se embriagar, em 5 minutos, só como aquele ar encontramo-nos, às vezes, com as pessoas, mesmo totalmente desconhecidas, que nos suscitam interesse à primeira vista, como algo que acontece de forma inesperada e surpreendente, antes que lhes digamos uma palavra. Foi justamente essa a impressão que teve Raskolnikov ao ver o homem sentado à parte, parecido com um servidor reformado. Mais tarde, o jovem se lembraria, algumas vezes, dessa primeira impressão, chegando mesmo a atribuí-la ao pressentimento. Ele não cessava de olhar para o servidor, até porque este também o fitava obstinado e, pelo visto, queria muito travar uma conversa. Quanto aos demais visitantes da bodega, inclusive o dono, mirava-os costumeiramente e mesmo com tédio, além de certo matiz de altiva negligência, como se fossem pessoas de posição e desenvolvimento inferiores, com as quais nem valia a pena falar. Era um homem na casa dos 50, de estatura mediana e compleição robusta, com cabelos brancos e uma grande calvície. Seu rosto, amarelo e até mesmo esverdeado, estava túmido por causa da bebedeira constante, e seus olhos avermelhados, minúsculos como as frestas, mas bem espertos, fulgiam atrás das pálpebras inchadinhas. Havia algo muito estranho nele, no seu olhar de certo sensível e inteligente, transparecia uma espécie de êxtase e, ao mesmo tempo, faíscas de loucura. Ele trajava uma velha casaca preta completamente esfarrapada, de botões arrancados. Apenas um destes ainda se segurava, bem ou mal, servindo para fechar a casaca, aparentemente, por mera conveniência. Sob o colete de nanquim, via-se um peitilho, todo amarrotado, manchado e sujo. Tinha escanhoado o rosto, como fazem os servidores, mas havia tempos, de modo que os pelos grisalhos e espessos já tornavam a despontar. E mesmo suas maneiras denotavam algo respeitável e próprio de um servidor público. Porém ele estava inquieto, arrepiava os cabelos e apoiava, de vez em quando, a cabeça nas duas mãos, com angústia. Pondo os cotovelos furados na mesa molhada e visguenta. Enfim, ele olhou de frente para Raskolnikov e disse, em alto e bom som: "E ousaria eu, meu prezado senhor, dirigir-lhe uma conversa decente? Minha experiência diz que, mesmo sem ter esses ares pomposos, é uma pessoa instruída e não habituada a beber. Eu mesmo sempre dei valor à instrução ligada aos sentimentos cordiais e, além disso, sou servidor público. Marmeladov, esse é meu sobrenome. Servidor de 9ª classe. Ousaria perguntar se o senhor também servia." "Não, tenho estudado." Respondeu o moço, em parte surpreso, tanto como o tom especialmente floreado desse discurso quanto por ter sido importunado assim tão sem rodeios. Apesar de sua recente vontade instantânea de aproximar-se, de alguma forma, das outras pessoas, ele sentiu assim que lhe foi dirigida a primeira palavra real, seu costumeiro, irritante e desagradável asco em relação a qualquer estranho que tocasse ou apenas quisesse tocar em sua personalidade. "Quer dizer, estudante ou ex-estudante?" exclamou o servidor. "Bem que pensava nisso." "Experiências, prezado senhor, múltiplas experiências." E pôs o dedo na testa em sinal de gabolice. "Foi estudante ou tem seguido a carreira de ciências?" "E permita." Ele se soergueu cambaleante, pegou o seu copinho e veio sentar-se junto ao moço, um pouco ao viés dele. Estava ébrio, mas conversava com eloquência e vivacidade, apenas perdendo, de vez em quando, seu rumo e delongando o discurso. Abordou Raskolnikov com uma espécie de sofreguidão, como se não tivesse falado com ninguém por um mês inteiro. "Prezado senhor," começou ele quase solenemente, "a pobreza não é pecado, isso é vero. Eu sei que a bebedeira tampouco é virtude, sei muito bem disso. Mas a miséria, prezado senhor, a miséria é um pecado, sim? Sendo pobre, há quem ainda preserve a nobreza dos sentimentos inatos, mas na miséria, ninguém e nunca.
Não banem o mísero a pauladas da companhia humana, mas varrem-no com a vassoura, para ofendê-lo ainda mais, e isso é justo, pois na miséria eu cá seria o primeiro a ofender a mim mesmo. Daí a bebida. O senhor Lebeziatnikov espancou, há um mês, a minha esposa, e ela não é como eu. Entende, prezado senhor? Permita perguntar-lhe mais uma coisa, assim, por mera curiosidade, já teve a ocasião de pernoitar no Neva 7 naquelas barcas de feno? Não tive, não? Respondeu Raskolnikov. O que é isso? Pois é, e eu venho de lá, já a quinta noite. Ele encheu o copinho, bebeu e ficou pensativo. Havia, realmente, algumas restos de erva seca grudadas em suas roupas e mesmo em seus cabelos. Era muito provável ele ter passado 5 dias sem se despir nem tomar banho. Sobretudo, as suas mãos estavam imundas, gordas, vermelhas de unhas pretas. Sua conversa parecia ter suscitado uma geral, embora indolente, atenção. Os garotos do balcão foram soltando risadinhas. O dono, que teria descido ali do cômodo de cima, com o propósito de ouvir-o engraçadinho, sentou-se de lado, bocejando de maneira preguiçosa, mas imponente. Pelo visto, Marmeladov era conhecido, naquele lugar, de longa data. E sua tendência para falar com floreios resultava, provavelmente, daquelas frequentes conversas de botequim que ele travava, por hábito, com diversas pessoas desconhecidas. Esse costume transforma-se, para alguns amigos do copo, numa necessidade, principalmente para os que se veem tratados com rigor ou tiranizados em casa. Por isso é que, numa turma de beberrões, eles sempre procuram conseguir para si justificativas e, se possível, até mesmo respeito. Engraçadinho, disse o dono em voz alta. E para que não trabalha, para que não serve, se é servidor? Por que não sirvo, prezado senhor? Replicou Marmeladov, dirigindo-se exclusivamente a Raskolnikov, como se este lhe tivesse feito a pergunta. Por que não sirvo? E será que não dói o meu coração de andar à toa, quando o senhor Lebeziatnikov espancou, há um mês, a minha esposa com o próprio punho, e eu estava deitado, de tão bebidinho, será que não sofria com isso? Licença, meu jovem, já aconteceu de, você, pelo menos, pedir um empréstimo sem esperanças. Aconteceu. Mas como assim, sem esperanças? Quer dizer, sem nenhuma esperança mesmo, sabendo, de antemão, que não conseguirá nada. Você sabe, por exemplo, de antemão e com toda a certeza, que esse homem aí, esse cidadão digníssimo e utilíssimo não lhe dará, de maneira alguma, dinheiro emprestado, pois com que intuito, eu pergunto, ele daria? Pois ele sabe que eu não devolverei o dinheiro. Por compaixão. Mas o senhor Lebeziatnikov, que acompanha as novas ideias, acaba de explicar que em nossos tempos a compaixão até fica proibida pela ciência e que já se faz assim na Inglaterra, onde há economia política. Por quê? É que ele daria, pergunto eu. E eis que, sabendo de antemão que não dará, você vai, ainda assim, pedir a ele. Para que ir, então? Acrescentou Raskolnikov. E se não tiver mais aonde ir, com quem tratar? É que qualquer homem precisa, ao menos, ter aonde ir. É que chega um tempo em que a gente precisa mesmo ir para algum lugar, seja lá qual for. Quando a minha filha única usou o cartão amarelo pela primeira vez, eu também fui então. Já que minha filha usa o cartão amarelo, adicionou ele entre parênteses, mirando o jovem com certa inquietude. Nada, prezado senhor, nada. Logo se apressou em declarar, com aparente tranquilidade, quando os dois garotos do balcão desandaram a rir e o próprio dono ficou sorrindo. Não é nada. Não me constrange tal inclinar de cabeças, pois todos já sabem de tudo e todo o oculto se manifesta. Não me refiro àquilo com menosprezo, mas sim com resignação. Que seja assim. Eis o homem. Licença, meu jovem, você poderia. Mas não, vou expressar-me mais forte e pitoresco, não o poderia, mas ousaria você, olhando-me nesta hora, dizer, de maneira afirmativa, que eu não sou um porco. O jovem não respondeu nada. Então, prosseguiu o orador, ao esperar, todo sério e mesmo com uma dignidade, dessa vez reforçada, pelo fim das risadinhas que se sucediam na sala. Então, que seja eu um porco, mas ela é uma dama. Eu tenho esta imagem animalesca, mas Katerina Ivanovna, minha esposa, é uma pessoa culta e filha de um oficial superior. Que seja eu um vilão, mas ela tem um coração nobre e está cheia de sentimentos enaltecidos pela educação. Entretanto, se ela tivesse pena de mim. Prezado senhor, é que qualquer homem precisa, ao menos, de um lugar onde se apiedem dele, e Katerina Ivanovna, bem que seja uma dama generosa, não é justa. Embora eu mesmo entenda que, quando ela me puxa os cabelos, não os puxa por outros motivos senão por piedade cordial, pois, repito sem embaraço, ela me puxa os cabelos, meu jovem. Confirmou Marmeladov com especial dignidade, ouvindo, de novo, as risadinhas. Mas, meu Deus, se ela tivesse uma vez só. Mas não, não?
É tudo embalde, e nada a dizer, porque já ganhei, a miúde, o desejado, e a miúde se apiedarão de mim, mas, esta é a minha feição, sou um bicho por natureza. E como é? Notou, bocejando, o dono. Resoluto, Marmeladov deu um soco na mesa. Esta é a minha feição. Você sabe, meu senhor, mas você sabe que troquei até mesmo as meias dela pela bebida. Não foram os sapatos, que isso as assemelharia pelo menos um pouco à ordem das coisas, mas as meias dela foram trocadas pela bebida. O lenço dela, de lã de cabra, também o troquei, e não foi o meu lenço, mas foi o dela, presente antigo, e nós moramos num canto gelado, e ela se resfriou, neste inverno, e começou a tossir, já com sangue. E temos 3 filhos pequenos, e Katerina Ivanovna trabalha o dia todo, limpando, lavando e banhando as crianças, pois tem o hábito de limpeza, desde menina, mas o peito dela é fraco e propenso à tísica. Eu sinto isso. Será que não sinto? E quanto mais bebo, mais sinto. Por isso mesmo é que bebo, por procurar, naquela bebida, compaixão e sentimento. Não busco pela alegria, mas unicamente pelo pesar. Bebo, pois quero sofrer em demasia. E encostou a cabeça na mesa, como que desesperado. Meu jovem, continuou ele, endireitando-se, eu leio no seu semblante um certo pesar. Li, ó, tão logo você entrou, e destarte me dirigi a você. É que, recontando-lhe a história de minha vida, não quero expor-me às injúrias dessa gente ociosa, que assim mesmo já sabe de tudo, mas procurou por uma pessoa sensível e instruída. Fique sabendo, pois, que a minha esposa foi criada no internato para as meninas nobres de nossa província, e que dançou com Chale, no baile de formatura, perante o governador e outros graúdos, e recebeu, naquela ocasião, uma medalha de ouro e um diploma de honra. A medalha, bem, vendemos aquela medalha, já faz tempo, o diploma de honra está, até hoje, no baú de minha esposa, e ela mostrou-o há pouco, à locadora. Se bem que tivesse brigas ininterruptíssimas com a locadora, quis orgulhar-se um pouco, ante quem quer que fosse, contando sobre os dias felizes de seu passado. E eu não a condeno porque é a última coisa que lhe ficou em recordações, e todo o resto se tornou pó. Sim, uma dama veemente, soberba e inflexível. Lava, com suas mãos, o chão, só come pão preto, mas não admite que a distratem. Foi por isso que não quis perdoar ao Sr. Lebeziatnikov a afronta dele e, quando o Sr. Lebeziatnikov bateu nela, caiu doente mais de sentida que de espancada. Casei-me com ela quando já era viúva e tinha 3 filhos, um menor que o outro. Seu primeiro marido era um oficial da infantaria, casou-se com ele por amor e fugiu da casa paterna. Amava demais o marido, mas ali expôs a jogar, acabou processado e faleceu com isso. Batia nela, por fim, e mesmo que ela não o tivesse perdoado. Sei disso com toda a certeza e por documentos, lembrasse dele, até agora, com lágrimas, e compara-me ao primeiro marido, e eu estou contente, pois, ao menos em sua imaginação ela se vê feliz, noutros tempos. E ela ficou, depois daquilo tudo com 3 filhos pequenos, num distrito distante e selvagem, onde eu também me encontrava então, numa miséria tão desesperada que, embora tivesse visto um bocado de aventuras diversas, não sou capaz mesmo de descrevê-la. E toda a família a rejeitou. Além disso, era orgulhosa demais. Foi então, prezado senhor, que eu, também viúvo e pai de uma filha de 14 anos, ofereci minha mão a ela, pois não podia ver tamanho sofrimento. Pode julgar por isso até que ponto chegavam as desgraças dela, já que, instruída e educada e filha de casa notável, consentiu em casar-se comigo. Porém se casou. Chorando, soluçando e torcendo os braços, casou-se comigo. É que não tinha aonde ir. Entende, prezado senhor, mas entende mesmo o que significa não ter mais aonde ir? Não? Ainda não entende aquilo. Durante um ano inteiro, cumpria eu meu dever, tal qual um santo, e nem triscava nisso. Ele apontou a garrafa com o dedo, por ter sentimento. Mas nem com isso consegui agradá-la, e eis que perdi o emprego. Não foi culpa minha, mas sim a alteração dos quadros. E trisquei, dessa feita. Faz cerca de 1 ano e meio que ficamos, enfim, após deambulações e várias calamidades, nesta capital admirável e adornada de inúmeros monumentos. Consegui um emprego aqui. Consegui e voltei a perder. Entende? Dessa vez é que foi minha culpa, pois tinha chegado ao meu limite. Moramos agora num canto que nos aluga Amália Fiodorovna Lipeuezel, e como moramos lá e pagamos, não tenho ideia. Há muitos inquilinos ali, não só nós. Uma sodoma horribilíssima, sim. Nesse ínterim, cresceu a minha filha, a do primeiro casamento, e o que ela suportou, minha filha, por parte da sua madrasta, enquanto crescia, disso não conto. Ainda que esteja Katerina Ivanovna transbordando de sentimentos magnânimos, é uma dama veemente e irritadiça, e corta. Sim. Mas não vale a pena lembrar aquilo. Sônia. Como se pode imaginar, ficou sem educação.
Tentei ensinar a ela, uns 4 anos atrás, a geografia e a história universal, mas, sendo o meu próprio conhecimento dessas matérias fraco e não havendo bons manuais para tanto. Que livros a gente tinha? Pois bem, não há mais esses livros. Acabou nisso todo o ensino. Péramos no Ciro da Pérsia. Mais tarde, chegando já à maturidade, ela leu alguns livros de conteúdo romanesco e, há pouco, graças à intervenção do Sr. Lebeziatnikov, mais uma obra. A Fisiologia, de Lewis, conhece-a. Que leu com grande interesse, inclusive uns trechos para nós, em voz alta, eis ali toda a instrução dela. Dirigir-lhe-ei agora, meu prezado senhor, uma pergunta íntima, em meu próprio nome pode, a seu ver, uma moça pobre, mas honesta, ganhar muita coisa, por meios honestos. Não ganhará, meu senhor, nem 15 copeques por dia, se for honesta e não tiver especiais talentos, e isso botando para quebrar. Contudo o servidor de quinta classe Klopstock, Ivan Ivanovich, ouviu falar dele. Não só não lhe pagou, até hoje, pela costura de meia dúzia de camisas holandesas, como também a pôs para fora, com ofensas, batendo os pés e chamando-a de nomes feios, sob o pretexto de o colarinho da camisa ter sido feito sem medida e meio torto. E há criancinhas famintas. Então Katerina Ivanovna anda pelo quarto, torcendo os braços, e as manchas vermelhas despontam nas faces dela, o que sempre acontece com essa doença. Moras tu, vagabunda, em nossa casa, comes e bebes, e aproveitas o calorzinho. Mas que, comes e bebes? São esses, quando as criancinhas não veem sequer uma crosta de pão, por 3 dias. Eu estava, fazer o quê, pois, eu estava deitado, de tão bebidinho, e ouço a minha Sônia, ela é recatada, e sua voz é tão tímida, moça lourinha, de rosto magrinho e sempre pálido, dizer, será que vou, Katerina Ivanovna, fazer aquele negócio? E Daria Frantzevna, uma mulher de más intenções e bem conhecida pela polícia, já o tinha proposto, por meio da locadora, umas 3 vezes. E por que não? Responde Katerina Ivanovna, escarninha. Para que guardar? Eta tesouro. Mas não condene, prezado senhor, não condene. Ela não disse aquilo em são juízo, mas toda aflita, doente, ouvindo os filhos chorarem de fome, e disse mais por ofensa do que no sentido literal. Assim é a índole de Katerina Ivanovna, e quando as crianças se põem a chorar, nem que seja de fome, começa logo a bater nelas. E vejo eu, lá pelas 6 horas Sonitka se levantar, pôr o lencinho, pôr a mantinha e ir embora de casa. Voltou pelas 9 horas e foi direto ver Katerina Ivanovna, e colocou na mesa, bem na frente dela, 30 rublos, calada. Não disse uma palavra naquele momento, nem olhou para ela, mas pegou o nosso grande lenço verde de dradedão. Temos tal lenço, um para todos, de dradedão, cobriu com ele toda a cabeça e deitou-se na cama, de rosto para a parede, com os ombros e todo o corpinho tremendo. E eu, como dantes, estava deitado do mesmo jeito. E vi eu, então, meu jovem, vi Katerina Ivanovna, tampouco dizendo uma palavra, a chegar-se depois à caminha de Sônia e passar a noite inteira, de joelhos, ao lado dela, beijando-lhe os pés, sem querer levantar-se, e ambas adormeceram assim, abraçadas, juntas, as duas, sim, eu, estava deitado, de tão bebidinho. Marmeladov se calou, como se sua voz tivesse falhado. De súbito encheu, apressado, o copo, bebeu e soltou um grasnido. Desde lá, meu senhor. Prosseguiu ele, após uma pausa, desde lá devido a um caso desfavorável e à denúncia de certas pessoas mal intencionadas, tendo contribuído para isso, em especial, Daria Frantzevna por lhe termos faltado, dizia, com respeito, desde lá, minha filha Sofia Semyonovna se viu obrigada a usar o cartão amarelo e, assim sendo, não pôde mais ficar conosco. É que nem a locadora, Amalia Fyodorovna, queria admitir aquilo, e antes auxiliava, ela própria, Daria Frantzevna, nem o Sr. Lebeziatnikov, Foi por causa de Sônia que ele teve aquela história com Katerina Ivanovna. A princípio, requestava, ele mesmo, Sonitka, e depois se assoberbou, de repente, como é que eu, homem tão esclarecido, morarei no mesmo apartamento com aquela ali? E Katerina Ivanovna não. Aguentou, interveio, bem, e aconteceu. E agora Sonitka vem visitar-nos em geral, ao anoitecer, ajuda Katerina Ivanovna e traz o dinheiro que pode. Ela mora no apartamento do alfaiate Capernaumov, aluga lá um quartinho. Esse Capernaumov é coxo e tem a língua presa, e toda a numerosíssima família dele também tem a língua presa. E a mulher dele também tem a língua presa. Eles todos ficam num quarto só, e Sônia tem um quarto particular, com um tabique. Sim. Gente paupérrima e de língua presa. Sim. Só que eu me levantei então, de manhã cedo, vesti meus farrapos, ergui os braços para o céu e fui ver Sua Excelência Ivan Afanassievich. Conhece Sua Excelência Ivan Afanassievich? Não? Pois não conhece um homem de Deus. É uma cera que se derrete, assim perante a face divina. Até derramou lágrimas, ao dignar-se a escutar tudo. Bom, disse-me, Marmeladov, já que lograste as minhas esperanças. Aceito-te de volta, mais uma vez, sob a minha responsabilidade pessoal.
Assim mesmo é que disse. Vai e não te esqueças. Beijei a poeira aos pés dele mentalmente, que não deixaria beijar de verdade, por ser dignitário e homem de novas ideias estatais e edificantes. Voltei para casa e, quando declarei lá que tornaria a servir e a receber meu salário, meu Deus, que coisa se deu então, Marmeladov parou outra vez, profundamente emocionado. Nesse momento, toda uma chusma de beberrões, já bastante embriagados, entrou na bodega, ouvindo-se perto das portas os sons de um realejo de lua e a voz trêmula de uma criança de 7 anos que entoava a quintazinha. Fez-se barulho. O dono e os criados foram servindo as visitas. Marmeladov, sem dar atenção a elas, continuou seu relato. Ele parecia muito enfraquecido, porém se tornava mais e mais prolixo, à medida que se embebedava. De certa forma as lembranças do recente sucesso profissional reanimaram-no e mesmo se refletiram em seu semblante, como um fulgor. Raskolnikov escutava atentamente. E ocorreu isso, meu senhor, 5 semanas atrás. Sim. Logo que souberam elas duas, Katerina Ivanovna e Sonitka, meu Deus, foi como se me tivesse mudado para o reino divino. Antes estava deitado, que nem um bicho, e só injúrias. E agora andam de manso e fazem as crianças se quietarem. Semyon Zakharovich se cansou no trabalho, está repousando o psil. Servem-me, antes do trabalho, o café, fervem a nata. Passaram a arranjar para mim a nata de verdade, ouve. E como elas me conseguiram um uniforme decente, 11 rublos e 50 kopecks, não compreendo. As botas, os peitilhos de chita, magnificentíssimos, a túnica. Arrumaram tudo por 11 rublos e meio, de maneira excelentíssima. Volto eu, na primeira manhã, do trabalho e vejo, Katerina Ivanovna fez 2 pratos, uma sopa e uma salé. Com rábano picante, no que antes a gente sequer pensava. Ela não tinha vestido nenhum, quer dizer, nenhum mesmo, e, dessa feita, vestiu-se como que para sair, pois não apenas uma coisinha qualquer, mas tudo sabe fazer, assim, do nada, um penteado, um colarinho limpinho, manguitos, e eis que se torna uma outra pessoa, mais nova e mais bonita. Sonitka, meu benzinho, só ajudava com dinheiro, e ela mesma, dizia, teria vergonha, por hora, de visitar-nos frequentemente, a menos que fosse de noite, para ninguém a ver. Ouve-me, ouve. Vim dormir depois do almoço, e o que você acha, não aguentou Katerina Ivanovna, tinha brigado, uma semana antes, com Amalia Fyodorovna, do modo mais feio e, nesse dia, convidou-a para tomar um cafezinho. Ficaram sentadas, por 2 horas, cochichando, pois agora que Semyon Zakharovich está trabalhando e recebendo o salário, ele foi tratar, em pessoa, com Sua Excelência, e Sua Excelência saiu, em pessoa mandou todos esperarem, pegou Semyon Zakharovich pela mão e levou-o, na frente de todos, para o seu gabinete. Ouve-me, ouve. Eu, com certeza Semyon Zakharovich, lembro-me de seus méritos, disse ele, e, bem que tivesse tido aquela fraqueza leviana, confio, em atenção às suas promessas e porque, além disso, nosso negócio aqui não vai bem sem o senhor, ouve-me ouve. Confio, disse ele, em sua palavra de honra, ou seja, ela pensou e inventou isso tudo, e não foi por leviandade, mas tão somente por fanfarrice, não, ela mesma acredita em tudo, consola-se com essas fantasias suas, jurou por Deus. E eu não condeno, não, eu não condeno isso. E quando, 6 dias atrás, eu trouxe o primeiro salário completo, 23 rublos e 40 kopecks, chamou-me de bebezinho, meu bebezinho, disse, tu és. E foi às sós, entende? Mas que beleza, parece, eu tenho, e que tipo de esposo sou, não, ela me beliscou a bochecha e disse, meu bebezinho, tu és. Marmeladov parou, tentando sorrir, mas, de repente, seu queixo começou a tremer. Aliás, ele se conteve. Essa bodega, esse aspecto deturpado, 5 noites passadas em barcas de feno e a garrafa, bem como esse amor doentio pela mulher e família, faziam o ouvinte perder o fio da meada. Raskolnikov escutava atento, mas com uma sensação mórbida. Estava arrependido de ter ido ali. Prezado senhor! Exclamou Marmeladov recobrando-se. Oh, meu senhor, talvez tudo isso o faça rir, assim como os outros, e eu apenas o incomode com a tolice de todos esses míseros pormenores de minha vida familiar, mas eu cá não estou rindo. É que posso sentir tudo isso. Pois, durante todo aquele paradisíaco dia da minha vida e toda aquela noite, entregava-me aos sonhos efêmeros, como iria pôr tudo em ordem, vestir as crianças e dar sossego a ela, e fazer minha única filha voltar ao seio da família, longe daquela desonra. E muita coisa ainda. É permissível, senhor. Então, meu jovem. De chofre, Marmeladov estremeceu, levantou a cabeça e olhou, bem de frente, para o seu ouvinte. Então, no dia seguinte, após todos aqueles sonhos, ou seja, exatamente 5 dias atrás, à noitinha, eu lancei mão de minha astúcia e, feito um ladrão noturno, furtei de Katerina Ivanovna a chave do seu baú, tirei o que sobrava do salário trazido. Não lembro mais quanto foi, e olhe para mim acabou.
Faz 5 dias que estou fora de casa, e a família me procura, e o serviço meu terminou, e a túnica ficou numa bodega, perto da ponte egípcia onde recebi em troca estes trajes, e acabou tudo. Marmeladov deu um soco na testa, cerrou os dentes, fechou os olhos e apoiou, com força, o cotovelo na mesa. Porém, 1 minuto depois, seu rosto mudou repentinamente, e, fitando Raskolnikov com certa malícia falsa e insolência afetada, ele se pôs a rir e disse: Fui hoje pedir a Sônia um dinheirinho para molhar a garganta. Agai, agai, agai. Será que deu? Gritou um dos fregueses, que acabava de entrar, gritou e riu a bandeiras despregadas. Esta garrafinha aqui foi comprada por conta dela. Replicou Marmeladov, dirigindo-se tão só a Raskolnikov. Trouxe-me 30 kopecks, com suas próprias mãos, o último dinheiro, tudo o que tinha, eu mesmo vi. Não disse nada, apenas olhou para mim, calada. Não é neste mundo, mas lá, que se tem saudade da gente, choram por nós, mas não nos censuram, não censuram. E isso dói mais, quando não nos censuram. 30 kopecks, sim. E ela mesma está precisando deles agora, não é? Como acha, meu querido senhor? É que ela precisa agora cuidar do asseio. E tal asseio, o especial, custa dinheiro, entende? Entende? Para comprar batonzinho também, senão, não dá, saias engomadinhas, botins assim, mais coquetes, para mostrar a perninha, quando passar por um charco. Entende, senhor, entende o que significa esse asseio? Pois é, e eu, pai de Zhang, roubei-lhe aqueles 30 kopecks para molhar a goela. E estou cá bebendo. E já os gastei com a bebida. Quem é que teria pena de um sujeito como eu, hein? Tem pena de mim agora, senhor, ou não tem? Diga, senhor, se tem ou não tem. Agai, 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 ele queria encher o copo, mas não havia mais nada. A garrafa estava vazia. Por que ter pena de ti? Bradou o dono, que se aproximara outra vez deles. Ouviram-se risadas e até mesmo injúrias. Os que tinham ouvido, bem como os que não tinham ouvido, riam e xingavam do mesmo modo, só de ver a figura do servidor reformado. Ter pena. Por que ter pena de mim? Berrou de súbito Marmeladov e levantou-se, de braço estendido para frente, num rasgo de inspiração, como se tivesse esperado apenas por essas palavras. Por que ter pena, tu dás-as, sim, não há por que ter pena de mim. É preciso crucificar-me, pregar-me na cruz, em vez de ter pena. Crucifica, juiz, crucifica-o, mas apieda-te dele depois de crucificar. Então é que vou, eu mesmo, para a cruz, já que não tenho sede de alegria, mas sim de pesar e de lágrimas. Estás pensando, comerciante, que essa tua garrafinha me tenha sido doce? Pesar, procurava pesar no fundo dela, pesar e lágrimas, e gozei, e obtive, mas quem terá pena de nós será o que se apiedou de todos, o que entendeu a todos e tudo, ele. Único, ele será o juiz. Virá, naquele dia, e perguntará, onde está a filha que se dedicou à madrasta maldosa e tísica, às crianças alheias e pequeninas? Onde está a filha que se apiedou de seu pai terreno, bêbado repugnante, sem se horrorizar com a selvageria dele? E dirá, vem. Já te perdoei uma vez, perdoei uma vez. E agora serão perdoados os teus pecados múltiplos porque muito amaste. E perdoará minha Sônia, perdoará, eu cá bem sei que perdoará. Senti isso no meu coração, há pouco, quando fui procurá-la, e julgará todos e perdoará, os bons e os maus, os sábios e os humildes. E quando terminar de julgá-los a todos, proferirá também para nós, venham dirá, e vocês? Venham, os bebidinhos e os fraquinhos e os desavergonhados. E nós todos iremos, sem vergonha, e postar-nos-emos diante dele. E ele dirá, são porcos, e trazem a imagem da besta e o selo dela, mas venham vocês também. E hão de proferir os sábios e os sensatos. Senhor, por que os aceitais? E ele dirá, aceito-os, sábios, aceito-os sensatos, porque nenhum deles se achou, a si próprio, merecedor disso. Estenderá para nós os seus braços, e nós cairemos de joelhos. E choraremos, e tudo entenderemos. Então é que tudo entenderemos, e todo o mundo entenderá. E Katerina Ivanovna. Ela também entenderá. Que venha o vosso reino, Senhor. Marmeladov desabou no banco, exausto e esgotado, sem olhar para ninguém, como se tivesse esquecido tudo ao seu redor e caído numa profunda meditação. Suas palavras produziram certo efeito, por 1 minuto, fez-se silêncio, mas logo se ouviram as mesmas risadas e injúrias. Cabeção. Mentiroso. Servidor. Etc., etc. Vamos, senhor. Disse, de supetão, Marmeladov, erguendo a cabeça e dirigindo-se a Raskolnikov, leve-me daqui. A casa de Kozel, pelo pátio. Está na hora, de rever Katerina Ivanovna. Fazia tempo que Raskolnikov queria ir embora, pensando, ele mesmo, em ajudá-lo. As pernas de Marmeladov estavam muito mais fracas do que seus discursos, e ele se agarrou, pesado, ao jovem. Havia uns 200 ou 300 passos pela frente. A vergonha e o medo se apossavam do bêbado cada vez mais, à medida que ele se aproximava de sua casa.
Não tenho agora medo de Katerina Ivanovna. Balbuciava ele. Confuso, nem de ela me puxar, novamente, os cabelos. Que cabelos? Os cabelos são uma bobagem. Sou eu que digo. Até seria melhor se puxasse, mas não tenho medo disso, eu tenho medo dos olhos dela, sim, dos olhos. Também tenho medo das manchas vermelhas nas faces, e ainda, de sua respiração. Tu viste como se respira com essa doença, quando se está perturbado. Também tenho medo de as crianças chorarem. É que, se Sônia não deu comida, então, não sei o que, eu não sei. E lá de surras não tenho medo. Saiba, senhor, que aquelas surras não me causam dor, mas, às vezes até me são prazerosas. Pois eu mesmo não posso prescindir disso. É melhor assim. Que me bata, que se alivie, melhor assim. Eis aqui minha casa. A casa de Cosel. A de um serralheiro, alemão, rico, leve-me, eles entraram pelo pátio e subiram ao quarto andar. A escadaria ficava mais escura a cada passo. Já eram quase 11 horas e, mesmo que não haja em Petersburgo, noites de verdade nesse período. A parte superior da escada estava muito escura. Uma pequena porta fuliginosa, bem em cima, no fim da escadaria, estava aberta. Um coto de vela iluminava um quarto paupérrimo, de uns 10 passos de comprimento, que se via todo a partir da entrada. As coisas estavam jogadas ali em desordem, sobretudo diversos trapos infantis. Um lençol furado estava estendido no canto dos fundos. Uma cama se encontrava provavelmente, atrás dele. E no próprio quarto havia apenas 2 cadeiras e um sofá coberto de oleado, todo aos pedaços, diante do qual ficava uma velha mesa de pinho, sem nenhuma pintura nem toalha. À beira da mesa estava um cuto de vela de sebo, posto num castiçal de ferro e prestes a apagar-se. Deduzia-se que Marmeladov não dormia num canto, mas sim num cômodo separado, mas esse cômodo dava acesso aos outros. A porta voltada para os demais quartos ou celas, em que era repartido o apartamento de Amalia Lippeuzel, estava entreaberta. Havia, por lá, barulho e gritaria. Umas pessoas gargalhavam. Parecia que jogavam baralho e tomavam chá. Ouviam-se, por vezes, as palavras menos cerimoniosas. Raskolnikov logo reconheceu Katerina Ivanovna. Era uma mulher fina, bastante alta e esbelta, mas emagrecida ao extremo, cujos cabelos castanhos escuros ainda estavam lindos, e as faces, cobertas de manchas vermelhas. Ela andava de lá para cá pelo seu quartinho, de mãos apertadas ao peito e lábios crestados, e respirava a custo, de modo intermitente. Seus olhos brilhavam como que de febre, mas o olhar estava cortante e imóvel, e esse rosto tísico e aflito, iluminado pelos últimos reflexos bruxuleantes do coto de vela, produzia uma impressão dolorosa. Raskolnikov achou que ela tivesse uns 30 anos, e que realmente não formava par com Marmeladov. Ela não os ouvira entrar, nem reparara neles, parecia que estava numa espécie de torpor sem ouvir nem ver nada. O quarto estava abafadiço, porém ela não abrirá a janela, um fedor vinha da escadaria, porém não trancara a porta de entrada, a fumaça de cigarros passava, em ondas, pela outra porta aberta, a dos cômodos interiores, e a mulher tossia, mas não fechava a porta. A menor das crianças, menina de uns 6 anos, estava dormindo no chão, sentada, de certa maneira e recurvada, de cabeça encostada no sofá. Um menino, 1 ano mais velho que ela, tremia todo, no canto, e chorava. De certo acabava de levar uma sova. A menina mais velha, de uns 9 anos, altinha e fininha como um palito, vestindo apenas uma camisola ruim e rasgada por toda parte, com uma vetusta mantinha de dradedão sobre os ombros nus, a qual teria sido feita há 2 anos, já que agora não lhe chegava nem aos joelhos, estava no canto, ao lado de seu irmãozinho, abraçando o pescoço dele com o seu braço comprido e seco que nem uma lasca. Pelo visto, tentava acalmar o menino, cochichava alguma coisa, continha-o para que não tornasse a choramingar, e ao mesmo tempo espiava, medrosa, a mãe com seus grandes olhos, grandes e escuros que pareciam maiores ainda no seu rostinho emagrecido e assustado. Sem entrar no quarto, Marmeladov se ajoelhou perto da porta e empurrou Raskolnikov para a frente. Ao ver o desconhecido, a mulher parou diante dele distraída, recuperando por um instante os sentidos e como que refletindo, por que foi que ele entrou. Devia ter pensado que ia para os outros cômodos situados atrás do seu quarto. Pensando assim, ela se dirigiu, sem lhe dar mais atenção, à porta de entrada para fechá-la e, de repente, soltou um grito, ao ver seu marido ajoelhado na soleira. Ah! Gritou ela, frenética. Voltaste? Grilheta? Verdugo! Onde está o dinheiro? O que tens no bolso, mostra. E as roupas são outras. Onde estão tuas roupas? Onde está o dinheiro? Fala! E ela se pôs a revistá-lo. Obediente e dócil, Marmeladov logo afastou os braços para facilitar, desse modo, a vistoria dos bolsos. Não havia sequer um copeque. Onde é que está o dinheiro? Gritava ela. Meu Deus, será que gastaste tudo com bebida? Pois havia ainda 12 rublos, lá no baú.
De chofre, pegou-o, raivosa, pelos cabelos e arrastou-o para o quarto. Facilitando-lhe os esforços, Marmeladov rastejava, humildemente ajoelhado atrás dela. E isso é meu deleite. Não é minha dor, mas sim meu deleite, presa do senhor. Vociferava ele, puxado pelos cabelos e mesmo batendo, uma vez, a testa no chão. A criança, que dormia no assoalho, acordou e começou a chorar. O menino, que estava no canto, não aguentou, ficou tremendo gritando, e acorreu à irmã, num susto horrível, quase em delírio. A menina mais velha tremelicava de medo, igual a uma folha de árvore. Gastou. Gastou tudo, tudo. Berrava a pobre mulher, desesperada. E as roupas são outras. Famintos, famintos. Torcendo os braços, ela apontava para os filhos. Oh, vida maldita! E você não tem vergonha? De supetão, ela atacou Raskolnikov. Veio do botequim, bebeste com ele. Tu também bebeste com ele. Fora, o jovem se apressou em sair, sem uma palavra. Ademais, a porta interna ficou escancarada, e alguns curiosos assomaram nela. Apareceram alguns sujeitos inocelantes, risonhos, com cigarrinhos e cachimbos, de solidez. Viam-se vultos de roupão e seminos, com trajes indígenas de verão, alguns com cartas nas mãos. Riam, sobretudo, de ouvir Marmeladov gritar, puxado pelos cabelos, que era o seu deleite. Começaram mesmo a adentrar o quarto quando ressoou, afinal, um ganido sinistro, era Amália Lipeuzel, em pessoa, que vinha aos empurrões para restabelecer a ordem e, pela 100ª vez, intimidar a pobre mulher com a injuriosa exigência de desocupar, no dia seguinte, o apartamento. Saindo, Raskolnikov pôs rapidamente a mão no bolso, juntou as moedas de cobre que lhe sobravam do rublo gasto na bodega e colocou-as, de modo imperceptível, no peitoril da janela. Em seguida, já na escadaria, mudou de ideia e quis retornar. Mas que besteira eu fiz? Pensou. Eles lá têm Sônia, e eu mesmo. Estou precisando. Porém, resolvendo que não era mais possível tomar o dinheiro de volta, e que, de qualquer maneira, ele não o tomaria, desistiu de sua intenção e foi para casa. É que Sônia também precisa de batonzinho. Continuava ele, indo pela rua, com um sorriso malicioso. Custa dinheiro o tal asseio. E essa sonítica talvez acabe falindo hoje, porque o risco é o mesmo, a caça ao bicho valioso, as minas de ouro, pois todos eles vão ficar na pindaíba amanhã, sem o meu dinheiro. Eita, Sônia! Que poço contudo, souberam abrir, e usufruem. Usufruem mesmo. Acostumaram-se. Primeiro chorarão, e depois se acostumarão. Ouviu o homenzinho se acostuma a qualquer coisa. Ele ficou pensativo. E se eu estava mentindo? Exclamou, de improviso e sem querer, se o homem não é vil, realmente, como um todo, quer dizer, toda a raça humana, então todo o resto são preconceitos e medos falsos apenas, e não há nenhum obstáculo, e deve ser assim mesmo. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.